Bem, pessoal, então hoje conteúdinho de química orgânica. Vamos ver as propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos, tá bom? Vamos lá. Propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Bom, então, para entender as propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos, a gente tem que entender algumas características, algumas propriedades que vêm prévias a eles, tá bom? Que a gente conheceu ao longo de outros conteúdos da química, conhece ao longo de outros conteúdos da química. Então são 6 propriedades que nós veremos aqui, que são as abordadas principalmente em livros de química orgânica. Primeiro, a acidez. Tá bom? O que tem característica como acidez? Assim, um elemento químico ele tem tendência, às vezes, de ganhar ou de perder elétrons. Os elementos que têm maior tendência de ganhar elétrons, são chamados elementos eletronegativos. Eletronegatividade seria mais ou menos como a força que um elemento tem para pegar para ele os elétrons dos outros elementos. Então é o ladrão de elétron, aquele que quer elétron, ele é ganancioso, ele quer elétron. Então, caso vocês não lembrem, na tabela periódica, nós temos uma tabela periódica, né? Tirando os gases nobres, tá? Então, ó, tabela periódica. Tirando os gases nobres, os elementos que estão mais aqui em cima são os elementos que têm maior eletronegatividade. Então aqui eu tenho o flúor, tenho o oxigênio, tenho o bromo, né? São elementos altamente eletronegativos, tá bom? Vamos lá. Então, o flúor é o mais eletronegativo, é o que mais quer elétrons. Daí tem o cloro, o bromo, o oxigênio e outro. Aqui nós temos algumas características de acidez. Então, a acidez está relacionado a isso, a instabilidade da molécula proveniente de algum elemento que está retirando os elétrons, puxando mais para próximo deles, a nuvem eletrônica mais para próximo deles. Então, vamos lá. A questão da acidez, eu tenho assim, ó. Então, por um exemplo, vamos pegar aqui, comparar um composto orgânico, ó, com este composto orgânico aqui, ó. Qual é mais ácido? Daí vocês vão dizer, olha, esse daqui. Por quê? Porque ele tem 2 oxigênios e os oxigênios estão roubando os elétrons do carbono. O lado do carbono está ruim da cara, que perdendo os seus elétrons. Porque os oxigênios tem 2 oxigênios roubando elétrons. Ah, mas tem o oxigênio que está ajudando aqui. Concordo. Mas aqui ele está sendo prejudicado porque, olha, tem 2 oxigênios roubando dele. Então ele está bem ruim de elétrons. Então esse aqui é mais ácido do que este, tá bom? Vamos comparar outro par aqui então. Aqui eu tenho, todos são ácido carboxílico, bem claro. Esse aqui é um alcano, né? Esse aqui é um ácido carboxílico, né? Tem dupla O, OH, é um ácido carboxílico. Aqui eu tenho o ácido propanóico, tem 3 carbonos. Aqui eu tenho o ácido metanóico, 1 carbono. Vamos comparar ácidos carboxílicos. Qual é mais ácido? Que tem mais carbonos ou que tem menos carbonos, tá? De novo, ó, este carbono está sofrendo porque ele está perdendo 2 oxigênios. Mas o que acontece? Eu tenho carbono que vai emprestar um pouco de elétrons para ele. E tem esse carbono que vai emprestar um par de elétrons para eles. Dentro da acidez, até você caracteriza esses carbonos com letras. Carbono alfa, beta, gama, delta. A partir do 4 carbono, ele já não sente tanta deficiência de elétrons, tá? Então, aqui, ó, esse carbono está sentindo falta de elétrons, porque ele doou um pouco para esse carbono, mas esse carbono não doou para esse. Então, esse aqui está sentindo menos,
Porque é um carbono, digamos assim, que tem uma família. Olha só. Então ele sentiu dificuldade. Ele passou por um momento difícil na vida dele. Mas ele tem um irmão lá que emprestou dinheiro. E o irmão, ele emprestou dinheiro, mas ele também ficou com pouco dinheiro. Então ele emprestou do outro irmão. E vai indo assim. Agora imagina esse carbono, ele é filho único, coitado. Então ele perdeu, tá com dificuldade e não tem para quem apelar da família dele. Então ele tá muito ruim. Então este carbono aqui, quando ele tem menos carbonos, ele fica mais ácido, porque ele sente mais a deficiência de elétrons dentro da sua molécula. Tá bom? Agora vamos pensar do ponto de vista, se eu fizer isso aqui, ó. E se eu fizer isso aqui, ó. Aqui o carbono está com um problema que está perdendo 2 oxigênios aqui. Mas aqui esse carbono, ele pode emprestar. Ele tem até 3 hidrogênios. Os hidrogênios também vão ajudar esse carbono aqui com um pouco de elétron. Ele tem um elétron só, mas ele pode ajudar um pouco também. Agora olha esse composto aqui, ó. Que só faltou aqui. Cl3COO. Em vez de ter H, eu tenho cloro. O cloro, ele é tão eletronegativo quanto o oxigênio. Então este carbono, coitado, ele está sofrendo com 3 cloros, tirando elétrons dele, deslocando a nuvem eletrônica dele, né? Este oxigênio também está levando os elétrons, aqui no sentido contrário, né? É o cloro que está levando, não o contrário. Então, olha, o carbono está sofrendo deficiência de elétrons ali devido ao cloro. Esse carbono está sofrendo uma deficiência devido ao oxigênio. Então, este composto é um composto extremamente ácido, gente. Ele é tão ácido quanto os ácidos inorgânicos, quanto o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico. Ele é um ácido orgânico, mas é tão ácido quanto os outros ácidos, tá? De tão ácido que ele é, se for analisar o pH dele, fazendo com que ele fique extremamente ácido, tá bom? Os ácidos inorgânicos, eles são mais fortes que os ácidos orgânicos. O ácido mais forte orgânico é esses compostos que vão ter aqui. Flúor, por exemplo, se tiver um flúor ali, meu Deus do céu, é o composto que está com deficiência total de elétrons. Ele é extremamente corrosivo, ácido, que são estudados lá dentro das propriedades de ácidos, né? Você sabe as propriedades dos ácidos, corrosivos, se ele for extremamente ácido, vai fazer mal para a saúde, se ele for extremamente ácido. Ele é um agente que pode ser um agente desidratante, estando em contato, por exemplo, com a pele. São aqueles perigos normais de ácidos que são muito fortes. E os outros ácidos aqui, ó, até o ácido, isso aqui é o vinagre, né, ácido etanóico. Se ele for purificado, né, de laboratório, ele é forte, mas mesmo assim, ele não vai ser um agente tão corrosivo, seu pH não é tão alto, o qual possa fazer um mal com esses compostos aqui, que são extremamente corrosivos, tá? Então é assim, gente, quanto mais cloro estiver aqui, mais corrosivo é. Então se você fosse fazer uma lista, seria assim, ó. Esse CCl3COOH, ele tem uma acidez maior do que esse CCl2, HCl2, COOH, daí tem ainda maior do que o CH2Cl, COOH, que é maior do que o CH3COOH, tá bom? Se eu fosse fazer uma ordem de acidez, ficaria assim. Tem outros compostos que eles são tão ácidos ou quanto os compostos quanto os ácidos. Então a gente teria assim, ó, uma ordem de acidez, ficaria assim, ó. Primeiro os ácidos carboxílicos, são os ácidos que têm maior acidez. A medida de acidez é medida pelo pH ou pKa, né, estudado dentro do equilíbrio químico. Então o pKa dos ácidos carboxílicos é por volta de 10 a menos 5, tá bom? Os fenóis, eles têm os ácidos carboxílicos são os maiores, mas os fenóis, devido ao deslocamento
seu fenol, para quem não lembra. Esse hidrogênio com esse oxigênio pode ocorrer um rompimento também, e o oxigênio também vai causar um desequilíbrio do anel aromático, fazendo com que o fenol tenha também uma acidez considerável. Mas esse aqui é 10 a menos 5, esse aqui vai ser 10 a menos 10, já é bem menos ácido. Daí eu teria até a água, é considerado menos ácida, a água que o pH dela é 7, né? Então a água, vocês sabem que ela tem a questão da H2O, né? Vai quebrar a molécula de água, como já foi falado em outras situações. E daí eu teria os álcoois, também teria uma certa acidez, tá bom? Mas também é bem pequena a acidez dos álcoois, tá? E daí teria ainda, para acabar aqui a questão de acidez, podemos falar ainda que existem os compostos que são os alcinos, que têm uma leve acidez. A partir daí, os compostos já não têm acidez, tá bom? Eles já são, por exemplo, os alcanos, eles já não têm uma certa acidez. A ordem de acidez se encerra aqui dentro do estudo dos compostos orgânicos, tá bom? Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade é a basicidade. É uma propriedade química. Acidez e basicidade são propriedades químicas, tá bom? Então, o que é a basicidade? Então, assim, imaginem comigo, os compostos ácidos, eles têm caráter ácido porque eles são ácidos, têm um pH ácido. Porque eles têm uma tendência de ter elétrons, elementos que roubem elétrons. A basicidade já é uma outra característica que está implicada na questão de doar elétrons para este composto. Então ele tem que ter elétrons sobrando, tem que ter elétrons para doar, para compartilhar. Quando você estuda a questão da definição de Lewis, de Bronsted-Lowry sobre ácidos e bases, tem essa tendência. Então, quando o elemento ele tem um par de elétrons sobrando, ele, segundo Lewis, ele é uma base de Lewis. Então, que elemento que tem uma tendência de um par de elétrons sobrando? O nitrogênio. Olha. Lembra lá da questão da ligação química? O nitrogênio da família 5A. Então vamos pegar, por exemplo, a amônia, NH3, tá bom? Ela não é um composto orgânico, só para vocês entenderem. Amônia e NH3. Então o N está na família 5A. E eu tenho 3H. Cada H vai compartilhar um parzinho de elétrons com o nitrogênio, tá bom? Eu liga aqui, liga aqui, liga aqui, ó. Formou NH3. Tá vendo que sobrou 2 elétrons? Esses 2 elétrons que sobram tornam a amônia um composto básico. É esses 2 elétrons sobrando que tornam a amônia um composto básico. Então você pega o CH4, todos os elétrons do carbono estão sendo compartilhados. Então ele não tem basicidade, não é um composto básico. Já a amônia tem por causa desse parzinho de elétrons aqui que está sobrando na ligação, que o tornam básico, tá bom? Então, dentro do estudo, então, a amônia vai ter sua característica. Mas, então, os compostos de nitrogênio vão ser básicos. Daí você diz assim, mas quais compostos? Se a gente for estudar, por exemplo, o composto nitro, NO2. Então, ele tem o nitrogênio que está sobrando elétrons, mas tem o oxigênio que está deficitário de elétrons. Então, o composto, os nitrocompostos não são básicos, tá bom? E daí as aminas e as amidas. As aminas e as amidas têm característica de ter nitrogênio, tá bom? Mas o que as diferencia? Que as aminas, as amidas, elas não têm caráter ácido, são consideradas neutras, tá bom? Por que isso? Porque elas têm também um parzinho de elétrons em cima dela. Lembra a amida? Ela tem, ó, C-O-N. Então tem o elétron, o oxigênio roubando elétron, mas tem o nitrogênio doando com o parzinho dele. Então acaba equilibrando. Mas já as aminas, elas não têm oxigênio. Então por isso elas têm um caráter que é básico. Eu vou colocar aqui para vocês a ordem de basicidade das aminas. Então quem é básico? As aminas. As aminas têm caráter básico. Então as aminas, não sei se vocês lembram, viram, mas tem as aminas primárias, secundárias, terciárias e aromáticas. A gente vai lembrar aqui. Então quando eu tenho uma amina que ela é secundária,
ela é a com maior caráter ácido, tá bom? Daí ela tem uma maior, que é a amina primária, que é maior do que uma amina que seja terciária, que é maior do que a amônia, tá bom? E agora chega na amônia, essa aqui é tá bom? Que é maior, vou continuar aqui, né? Que é maior, tá bom? Vou continuar aqui embaixo, vou continuar. Então, que é maior que uma amina aromática, tá bom? Aromática, que é maior do que uma amina aromática secundária, aromática terciária, e vai assim, tá bom? Então, uma amina secundária, como que seria? Caso vocês não lembrem, é quando o nitrogênio ele tem, ó, 2 carbonos aqui ligado a ele, tá? E aqui ele vai ter, obviamente, para completar as ligações, vai ter um hidrogênio aqui, né? Então eu sei que é uma amina secundária porque ele tem 2 carbonos de 2 lados dele. 2 carbonos ligados ao nitrogênio. Então, olha, eu tenho aqui, ó. Tá bom? Uma amina primária seria assim, ó. Seria CH3N, por um exemplo. Tá bom? O N vai ser NH2, né? Se eu pegar uma amina terciária, que eu esqueci de colocar, terciária. Então, a amina terciária ela seria assim, CH3, N, CH3, CH3. E uma amina aromática, por exemplo, a anilina, ela tem um anel aromático e ela tem um NH2 aqui, ó. Tem as três características. Por que a amina secundária é melhor que a amina primária? Porque olha só, ela tem aqui, ó, os seus elétrons, ela está sobrando ali, ela quer aqueles elétrons ali, ela quer fazer uma ligação com aqueles elétrons, está sobrando aquele parzinho de elétrons, né? E ela pode compartilhar com 2 carbonos aqui, olha só. E aqui ela tem só um, né, para compartilhar. Mas aqui eu tenho 3, então aqui não deveria ser melhor, professor, que na amina secundária? É que tem uma questão daí aqui que a gente coloca como impedimento estereoquímico. O que é o impedimento estereoquímico? Eu estou com muito espaço, o nitrogênio está ali apertado no meio de tanto carbono. Então isso causa uma instabilidade também na molécula, porque é difícil ter tantos carbonos circundando o nitrogênio. Então o nitrogênio está meio apertado. Por isso que a amina secundária é maior que a primária e a terciária fica lá em terceiro lugar por causa daquele questão do impedimento estereoquímico, que eu tenho muito carbono aqui e uma questão de espaço por nitrogênio. Entende? E a amina aromática, daí porque assim, ó, aqui o anel é extremamente estável, então é difícil de compartilhar esses eletrõezinhos ali com o anel benzênico, né? Então isso que torna a amina aromática menos básica até do que a amônia, que está restrita aqui. Tá bom, gente? Então aí está as 2 primeiras propriedades: acidez e basicidade. Vou apagar o quadrinho, porque ainda tem mais 4, né? E agora vamos para frente, que escrevem, gente. Olha só, acidez e basicidade foram deglutinados. Agora vamos para os próximos. Vamos falar agora, o terceiro, vamos falar de temperatura de fusão e ebulição, que são propriedades que não são químicas, são propriedades físicas, mas de compostos químicos, que a gente está vendo aqui, propriedades físicas e químicas de compostos orgânicos, tá bom? Então a gente tem que ver as propriedades físicas também. Vamos continuar vendo o título. Propriedades físicas e químicas de compostos orgânicos. Vou apagar aqui. Vou deixar todo o quadro bonitinho, né? Enquanto vocês já estão registrando aí tudo bonito. Espero que estejam, vão acompanhando através dos livros aí também disponibilizados. Vão olhando, vão vendo as dúvidas, vão caprichando aí. Porque o conteúdo é muito legal, esse conteúdo. Mas não é tão simples. Química orgânica, a última parte, química orgânica é bom.
porque a última parte da química orgânica ela já é um pouquinho mais complexa, tá? Quando você entra na faculdade de química, você já começa a conhecer a química orgânica, essa parte um pouco mais complexa, sabe? Você não parte daquele negócio do MET, próprio BUT, que aquilo ali é muito simplesinho para ser visto no ensino superior. Então aqui, gente, vamos lá. Vamos entender agora, portanto, a questão das propriedades do carbono, que é a terceira. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Para entender as temperaturas de fusão e ebulição, a gente tem que entender algumas características. Primeira característica muito importante é entender as forças intermoleculares. Tá bom? O que são as forças intermoleculares? São as forças de ligação entre os átomos dos elementos químicos, tá bom? Os elementos se ligam e eles estão ligados através da ligação com as suas forças intermoleculares, ligados uns nos outros, tá bom? Que mantenham os ligados. Então existem três tipos de forças intermoleculares. A força chamados Van der Waals, ou dipolo momentâneo, se você preferir, ou forças de London, que alguns dizem também. Tá bom? Essas forças são as mais fracas. Ocorrem geralmente em átomos que têm apolares. Não tem polos. Já daí eu tenho a dipolo-dipolo, onde eu tenho dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Ou seja, eu tenho átomos, moléculas que são, vou colocar aqui em vez de átomos que se ligam, vou colocar moléculas. Moléculas mais simples. Moléculas apolares e aqui moléculas polares. E por último, eu vou falar aqui da aqui, só um minutinho. Tá bom? Nossa, vou borrar aqui. A mais forte que existe é a chamada ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é a ligação OH ou NH. Ela é a mais forte. Tá bom? Então existem esses três tipos de ligação dentro do estudo de química orgânica. Van der Waals, dipolo-dipolo ou ponte de hidrogênio. Posso lembrar se é com dois A ou é com dois L's aqui. Não sei se tem com dois L's aqui assim. Acho que é com dois A's. Tem que conferir ali na escrita. Eu já verifico. Van der Waals. Já confiro, gente. Tá certo. Tá certo. Sim, Van der Waals. Com L, dois As. Então, quanto maior a força de ligação, a molécula, consequentemente, será mais fortemente ligada. Então, vamos analisar assim por um exemplo. Vamos pegar um álcool. CH3, CH2, OH. Tá? Esse aqui é um álcool. OH ligado a C, álcool. Vamos imaginar com um alcano. Com o mesmo número de carbonos, CH3, CH3. Qual deles terá maior temperatura de fusão e temperatura de ebulição? O que tem maior força de ligação. Por quê? Porque é mais difícil de quebrar a ligação daquela molécula, tornando-a mais fortemente ligada, mais difícil de quebrar, consequentemente, ele vai ter uma maior temperatura para conseguir quebrar, tanto de fusão quanto de ebulição.
Então o álcool tem sempre maior temperatura de fusão e ebulição do que o alcano. Sempre. Tá bom? Agora, a gente pode analisar com outros compostos. Então a gente vai analisar por um exemplo. O álcool com o ácido carboxílico. Bom, então o álcool com ácido carboxílico aqui, o ácido carboxílico vai ser assim: CH3C dupla O OH. Então aqui eu tenho um OH, aqui eu também tenho um OH. Só que aqui, ó, os carbonos com os hidrogênios, eles são ligados, eles não têm uma diferença de eletronegatividade tão elevada. Então a ligação entre eles é do tipo Van der Waals. Então aqui é fraco, aqui é forte. Quando eu tenho ácido carboxílico, eu tenho aqui também fraco. Aqui o carbono está com o oxigênio, já forma um polo. O carbono fica oxigênio positivo e oxigênio negativo. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, porque o negócio é roubar elétrons lá. E aqui eu tenho uma ponta de hidrogênio. Então eu tenho aqui um dipolo, aqui eu tenho um ponto de hidrogênio, fazendo com que o lado de lá, o ácido carboxílico, seja maior que o álcool. Então o álcool é menor do que o ácido carboxílico. Tudo bem? Se nós formos comparar ainda álcoois compostos que têm o mesmo número de carbonos, que tem um número de carbonos diferentes. Então, por um exemplo, vamos pegar o metano, o etano e o propano. Vocês acham que quando tem mais carbonos, a força molecular é maior ou é menor? É menor, gente. Muito bem. Então, olha, aqui, olha, eu tenho um carbono só. Então, ele vai ser menor do que ter 2 carbonos, que é menor do que ter 3 carbonos. A quantidade de carbono influencia sim. Quanto mais carbonos tiver, mais difícil de quebrar, né? Então, consequentemente, o estado, a temperatura de fusão e ebulição vão ser menores. Então, aqui eu tenho, ó, de um carbono menor do que 2 carbonos, menor que 3 carbonos. A gente analisa isso muito quando a gente vê alcanos mesmo. Então, alcanos, por causa deles estarem somente com forças de interações fracas, eles têm o menor estado eles já estão, a temperatura ambiente, no maior estado de agregação, sabe? Que eles já passaram, eles já com a temperatura ambiente, com uma temperatura de fusão e ebulição é tão baixa, que eles já estão no maior estado de agregação, o estado físico, né? Então, quando eu tenho os alcanos de um carbono até 5 carbonos, ele já é gasoso, gente. Tá bom? Prova disso, gás de cozinha, propano, butano, são todos gasosos, tá? Se eu tenho de 6 carbonos até 6 carbonos ainda né? Mas tá transformando. E cada vez quanto um carbono é bem gasoso, 2 carbonos, 6, o 5 ele é gasoso, pentano, 6 carbonos vai. Até cerca de 8 carbonos, 9 carbonos, colocar assim, 10 carbonos, ele é líquido. Uma questão disso é a gasolina, que tem cerca de 8 átomos de carbono. Tá bom? Quando eu tenho cerca de 11 carbonos aqui, mais cerca de 13 carbonos aqui, eu já tenho o peixe, que é sólido, tá bom? Essa questão é muito bem interessante de vocês determinarem ali, tá bom? Então eu tenho, depende, quanto mais carbonos tiver, maior o estado de formação aqui da questão da molécula, tá bom? O estado de agregação, quanto menor o número de carbonos, ele vai ter consequentemente, ó, vou melhorar ali então, ó, que não é até 10, é até 17. E aqui eu imaginei que estava errado o meu número. 18 carbonos, ele é
peixe, que é sólido, tá bom? Ele já consegue ter. Aqui, a partir de 15 carbonos, ele já começa num estado tipo a parafina, sabe? Que começa a ter bastante carbono, já começa a ter que é um composto sólido, líquido, mas ele já está um pouco sólido. A partir de 16 átomos de carbono, ele já começa a ter. Isso a temperatura ambiente, tá bom? Então, com 18 carbonos, já começa a ter ali o estado sólido. E aqui um exemplo disso é o peixe. O exemplo de líquido é a gasolina. E um exemplo de gasoso é o gás de cozinha. Tá bom? Mas a força de interação é a mesma, que influencia o número de átomos de carbono. Tá bom? Então, o que vai influenciar para ver a questão de temperatura de fusão e ebulição. Quanto a força intermolecular for maior e quanto maior o número de carbonos. Vamos comparar um outro aqui então. Ó. Se eu pegar assim, um álcool, tem que tipo de interação? OH, tipo ponto de hidrogênio, forte. Com o éter. O éter vai ter o O aqui no meio de carbonos. Então o O vai fazer uma questão de ter um polo ali, né? Então aqui eu tenho polo negativo e polo positivo aqui dos carbonos, digamos assim. Então o negativo do oxigênio aqui vai fazer com que crie um polo, tá bom? Consequentemente, que é de polo. E aqui é o Van der Waals. Como a interação aqui é mais fraca, o álcool tem interação maior do que o éter, tá bom? Vamos seguindo então. Aqui nós temos, eu vou passar para vocês ainda, ó, temperatura de fusão e de ebulição, então 3 e o 4. Aqui a gente vai falar agora, ainda falta falar sobre a questão de solubilidade e densidade, tá bom? Para ver a questão de densidade, vamos falar de densidade então. Densidade dos compostos orgânicos. Então, os compostos orgânicos, eles têm a densidade dele determinada pela massa, a relação da massa com o volume. Então, com moléculas que têm maior número de átomos de carbono, elas são mais densas do que moléculas que têm menor quantidade de átomos de carbono disposta nelas, né? Então, por um exemplo, vamos analisar aí uma situação cotidiana para falar um pouco sobre a densidade, tá? Então, vamos pensar assim, a gasolina. Quando ela é derramada sobre a água, ela não mistura. A gente vai ver daqui a pouco por que ela não mistura, tá? Ela mistura. Por que a gasolina fica em cima da água? Porque a gasolina é uma mistura de átomos de carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. O carbono tem número de massa 12. O oxigênio e com o hidrogênio. E a água tem oxigênio, número de massa 16. Então a composição da água, os elementos químicos que compõem a água, fazem com que a água seja mais densa do que a gasolina. Fazem com que a gasolina fique em cima, quando tem derramamento de óleo, e a água embaixo. Tá bom? Então essa característica de densidade dos compostos orgânicos, que vai influenciar a composição da estrutura, tá bom? Que eu tenha ali proveniente dentro da estrutura. Então, hidrocarbonetos, por exemplo, tem carbono e hidrogênio. Quando eu tenho oxigenados, eu tenho mais o oxigênio ali. Quando eu tenho nitrogenados, eu tenho mais o nitrogênio. E assim a gente pode traçar um comparativo de massas moleculares para determinar a densidade dos compostos orgânicos, né? Então, compostos, por exemplo, organometálicos, eles têm metais na sua estrutura. Então, normalmente eles são com os metais, normalmente eles têm, como o ferro, por exemplo, eles vão ter maior massa molecular, fazendo com que ele fique mais denso, né? O ferro é 26, por exemplo. O número atômico dele, o número de massa 56, né? Aproximadamente, tá bom? Hidrogênio é 14, oxigênio é 16 e assim, carbono é 12, né? Então assim a gente consegue determinar qual composto tem uma tendência de ser mais denso ou menos denso, tá bom? Vamos para frente. Agora a gente vai estudar sobre o último tópico ali, tá bom? Que é sobre a questão da solubilidade dos compostos orgânicos. Talvez o que é mais debatido em termos de questões, por exemplo. Essa questão das propriedades físicas e químicas são muito debatidas em questões do tipo de Enem, tá bom? São muito debatidas.
onde você vai interpretar a questão fenomenológica relacionada ali à temática, tá bom? Então, para ver a questão de solubilidade, primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre polaridade das moléculas. É isso que acontece, tá bom? Vamos entender a questão de polaridade das moléculas. Então, vamos lá. 5. Solubilidade. Então, para ver a questão de solubilidade, a gente tem que entender a questão de polaridade. Então, assim, moléculas que são ditas polares são do tipo assim, NaCl. O Cl é mais eletronegativo que o Na, então o Cl fica negativo e o Na fica positivo. Então, eu tenho uma polaridade ali. Quando eu tenho isso aqui é polar, tá bom? Quando eu tenho, por exemplo, CH4, imagine como se fossem vetores os elementos químicos. Então eu tenho hidrogênio puxando para cima, hidrogênio puxando para baixo, hidrogênio puxando para a direita, hidrogênio puxando para a esquerda. Então ele não tem um polo, né? O carbono não tem para onde ir. Então a molécula é dita apolar, tá? Vamos pegar outra. C dupla O, dupla O. Ó. Corta. Então ele é apolar. Bom, CHHHCl. H com H dá para cortar. Cl com H não dá, então ele é polar. Na prática, quando normalmente você corta a maior parte dos elementos químicos, ele é apolar. Corta que eu quero dizer que você tem elementos que puxem os elétrons com a mesma intensidade em sentidos opostos, tá? E se você analisa isso mesmo, do ponto de vista da química. Quando você pega aqui, ó, por um exemplo, olha. Vou pegar e montar aqui a molécula, ó. Olha o CH4 aqui, ó. CH4. Ele é distribuído uniformemente, a geometria dele, gente. Realmente, olha. Ele não tem, se você tiver os 4 elementos químicos que estiverem ligados ao carbono, né? Eles estiverem com a mesma intensidade eletronegativa aqui, ou na questão de atrair para si os elétrons, ou na tendência de atrair mais próximo do carbono os elétrons ali, diferente se ele é eletronegativo ou não, a tendência é que quando eu tenho átomos que estiverem puxando do mesmo lado ou para lados opostos, né? Um vai puxar do lado, puxar para o lado do outro, é como se fosse um cabo de guerra. Consequentemente, a molécula não tem um deslocamento eletrônico, fazendo com que ela fique apolar, tá bom? Mas se for causado um desequilíbrio, de alguma forma, deixa eu pegar um gasolina que tem um aqui. Ó. Causar um desequilíbrio. Então, esse daqui eu não posso cancelar com esse daqui, por um exemplo, né? Porque não tem, eles são diferentes, então eu acabo não podendo cancelar. Então, isso faz com que a molécula fique em desequilíbrio, fazendo com que ela forme polos positivos e negativos dentro da molécula. Isto é o estudo dentro da questão de polaridade das moléculas, tá bom? Então, isto polar e apolar. Mas o que influencia isso, professor, na questão de solubilidade? Foi feito um estudo, há muito tempo atrás, foi descoberto que é assim, ó, polar mais polar, ou seja, iguais, se misturam. Solubiliza. Um se mistura com o outro, perfeitamente, mistura homogênea. Apolar
com A polar iguais também se misturam, se dissolvem, tá? Agora, se eu pegar polar com apolar, ou seja, diferentes, não se misturam, ou seja, uma mistura heterogênea. Aonde que a gente vai estudar isso, professor? Então, assim, ó. Dentro da química orgânica, tá bom? Vamos pegar um composto assim, ó. CH3, CH2, OH, álcool. Vamos pegar aqui é álcool. E eu vou pegar água, H2O. Bom? Para entender a água, eu tenho que redesenhar da forma estrutural dela. Então, para quem não lembra, a água ela é angular, ela é assim, ó. Eu tenho um parzinho de elétrons que não se liga do oxigênio, que repele esses dois hidrogênios, fazendo com que a água seja angular. Traduzindo, não posso cortar os H. Aqui eu tenho o álcool, aqui eu tenho a água. O álcool aqui, ó, vocês vão ver, se vocês fossem desenhar os Hzinhos, vocês iam ver até que alguns Hzinhos daria para cortar. Aqui, ó, os Hzinhos daqui, ó, daria para cortar dois Hzinhos aqui, mas aqui eu tenho o OH. OH não dá para cortar. Então, o álcool é polar, aqui é o etanol, tá bom? Aqui eu tenho a água. A água também, esses Hzinhos estão para baixo, eles não estão do ladinho. Se eu estivessem do ladinho, daria para cortar, mas ele não tá. Ele está meio para baixo, né? Então ele também é polar. Então, polar com polar, álcool, etanol e água misturam. É uma mistura homogênea. Álcool e água, eles se misturam perfeitamente, tá? Devido da solubilidade. Agora, a gente vai pegar a gasolina com a mesma água. Então, a água a gente sabe que ela é assim, OHH. A gente sabe que a água ela é polar, né? A gasolina é uma mistura de carbonos que a gente vai desenhar ela normal. Normalmente ela tem ramificações, mas isso não implica. Ela tem somente átomos de carbono. A gasolina é octanagem, então ela tem 8 átomos de carbono. 3, 4, 5... 6, vou fazer mais um aqui, 7, tem que fazer lá no canto, ó. 8. Bom, daí, ó. CH3 com CH3, CH2 com CH2, CH2 com CH2, CH2, CH2. Cortou tudo. Sempre que eu tenho um hidrocarboneto, ele vai acabar, principalmente o alcano. O alcano ele vai cortando tudo, porque o hidrogênio e o carbono têm praticamente a mesma eletronegatividade, um é 2,2 outro é 2,5. Então ele vai ser apolar. Tá bom? Apolar com polar não mistura. Gasolina e água não se misturam. Tá bom? Algumas características que são interessantes vocês conhecerem aí. Então vamos pegar, por exemplo, uma cetona. Cetona. Vamos pegar cetona e vamos pegar com água mesmo. Poderia pegar cetona com álcool, né? Cetona, ela tem esta parte que não vai dar para cortar, que torna ela polar. Tá? Então se ela for misturar com a água, vai misturar, tá? Ela tem 3 átomos de carbono. O problema é que assim, vamos pegar essa aqui é a propanona, ela tem prop, 3 carbonos. Agora vamos pegar propanona. Mistura com álcool, tá? Mistura com água. Agora vamos analisar a questão de uma decanona. O que seria uma decanona? Decanona, vou colocar decanona 4. Ela tem 10 carbonos e a carbonila está no carbono 4. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tive que cortar aqui pequenininho, comecei grande, tive que diminuir. CH3, CH3, como eu falei, CH dá pra cortar, ó. Sobrou. Isso aqui que sobrou torna a molécula polar, tá? Então a molécula é polar? É. Mas o que prevalece é essa pequena parte polar ou toda esta parte apolar, gente? O que prevalece é a parte maior, a parte que é apolar. Então cetona, propanona, 3 carbonos, mistura. 4 carbonos com água, mistura. 5 carbonos, mistura um pouco. 6 carbonos, bem pouco. A partir de 7 carbonos, já a cetona não se mistura bem com água. O mesmo ocorre com o álcool. Metanol mistura muito bem com água, 1 carbono. Etanol, 2 carbonos, mistura bem. 3 carbonos propanol, mistura bem. 4 carbonos butanol, menos. 5, menos ainda. A partir de 6 carbonos, os álcoois são praticamente insolúveis em água. Por quê? Porque a parte apolar é muito maior em relação à parte polar. Então tomem cuidado. Questão de analisar hidrocarbonetos. Vamos analisar hidrocarbonetos. Olha, se eu tenho, por um exemplo, um alcano. Ó. Alcanos são totalmente, como tem só C e H, eles são totalmente apolares. Alcenos e alcinos, através da tripla ligação, você aumenta a solubilidade. Aqui e aqui não são totalmente apolares, tá bom? Eles são levemente polares, tá bom? Levemente aumenta um pouco a solubilidade, a questão da presença de ligação dupla e tripla. Fazendo por um exemplo é o seguinte, uma situação prática. Álcool de cozinha, muita questão interessante de Enem, então você analisa assim, ó. Então o álcool tem essa propriedade, um óleo lá, vegetal, tem essa propriedade aqui. Então você usou o óleo para temperar a tua salada, comeu o óleo, o que vai acabar acontecendo? Como ela tem só C e H, que você sabe que aqui é só C e H, só que sozinha simples, ele é totalmente apolar. Quando você entrar em contato com a água, que é polar, o óleo não vai ser solubilizado, não vai ser solubilizado pelo teu organismo, fazendo com que ele fique depositado, por exemplo, nas veias, causando o que eles dizem o que causa interrupção, né, da passagem de sangue, fazendo com que a pessoa tenha alguns colapsos, né, do sistema de irrigação do corpo, fazendo com que a pessoa, por um exemplo, possa ter um infarto, né? A pessoa daí talvez tenha que fazer um cateterismo, que é nada mais que o quê? Passar alguma coisa no meio da artéria para tentar desentupir, né? Por quê? Porque acumulou grande quantidade de óleo ali, né? De gordura ali no centro da veia. Por quê? Porque não foi solubilizado pelo organismo. Quando você vai acrescentando ligações duplas aqui, ó, nestes pontos aqui de dupla ligação, a água pode se ligar, fazendo com que esses óleos que têm duplas ligações sejam melhores para o nosso corpo. Então tem muitas questões Enem que refletem isso. Que pergunta qual dos compostos tem o que tem ligaçãozinha dupla, né? O que tem mais duplas é o que significa que tem maior quantidade. Se tiver um oxigênio aqui, ó, opa, melhor ainda, né? O oxigênio vai tornar mais polar aquela parte ali, fica mais solúvel ainda. Tem muitas questões de Enem que trazem isso. Última parte para fechar a linha. Então, foi falado que a gasolina não mistura com a água. Foi falado que o álcool mistura com a água. Tá certo? Então agora vamos comparar. Por que o álcool então mistura com a gasolina? Então é o seguinte, ó. O álcool é
polar. Mas ele tem uma parte dele aqui que é apolar. Esta parte apolar mistura com a parte apolar da gasolina. Então o álcool tem a parte polar que mistura com o etanol, né, especificamente. Tem a parte polar que se mistura com a água, que é polar. O etanol em contato com a gasolina, ele mistura porque a parte apolar dele mistura com a parte apolar. Nós vamos analisar aqui a acetona. A propanona, ela vai misturar bem, por causa dessa parte polar, com a água. Quando eu pego a decanona, que tem mais 10 carbonos, a parte apolar vai misturar melhor com a gasolina. Solventes são assim, você tem tetracloreto de carbono, que aqui tem 4 Clzinhos. Você vai cortar tudo, ele é apolar e ele mistura bem com compostos apolares. Tá? Então são questões também interessantes se vocês conhecerem vestibulares e de Enem. Questão assim, compostos como o álcool. Eles têm duas partes, uma parte polar e uma parte apolar. Uma parte que mistura com a água, que é polar, uma parte que mistura com compostos apolares, como a gasolina. Então, dentro da química, você tem uma divisão, tá bom? O que mistura com a água, que é a parte polar, ela é chamada de hidrofílica. E a parte que é apolar é chamada de hidrofóbica. Vocês poderiam perguntar, mas o que influencia isso? Vamos pensar assim por um exemplo, sabão. O sabão é feito do método tradicional lá que vocês conhecem melhor. O sabão é uma gordura, né, sebo, que é usado para limpar. Mas como assim? O sabão é feito de soda, ele tem uma parte de gordura grande e aqui na ponta vai ter normalmente um sal orgânico, né? Da soda, proveniente da soda, e o oxigênio aqui que veio proveniente da soda também, né? Da ligação aqui do composto que teve lá. E ele libera o H que se liga com a água que forma H2O, né? Com OH, proveniente do álcool, por exemplo, que é do álcool, né? Esse que é do álcool, esse que é da soda, formando um sal orgânico. Mas então, aqui, gente, eu tenho uma parte totalmente apolar que vai misturar com o que vai se misturar com a gordura. E eu tenho uma pequena parte que ela é polar, que ela vai misturar com a água. Porque você quer também que a gordura saia. Quando você passa a água, vai ter que sair com a água. E se dissolver, imagine se ela não fosse solúvel. Ia ficar lá em cima do rio, lá boiando lá aquela gordurona. Não ia dar certo. Então ele tem que ter uma parte que mistura com a gordura. Ele vai para tirar a gordura. E ele vai ter que ter uma parte que seja dissolvida, que seja solubilizada, que se misture com a água, para conseguir também ter essa lavagem perfeita na utilização do sabão. Tá bom? Então, os compostos, por exemplo, detergente. Detergente é o dodecilcarbamato de sódio. Então ele tem o sódio aqui, o carbamato, o ânion carbamato, e dodecil, quer dizer que ele tem 12 átomos de carbono compondo ali a estrutura. Então, por quê? Porque ele vai ligar com a gordura, né? Beleza, gente? Tranquilo? Alguma pergunta que vocês tenham? Espero que não. Então aqui nós estamos encerrando as 5 propriedades dos compostos orgânicos, propriedades físicas e químicas. Aí é mais uma química, trabalhamos algumas físicas aí. Abraço, até mais.